Olá, esse é o podcast Isso Não É um Problema de Comunicação. Olá, bem-vindo, bem-vinda de volta. Esse é o nosso último episódio da primeira temporada bom. do podcast Isso Não É um Problema de Comunicação, ou Isso Não É Só um Problema de Comunicação. Um programa que a gente criou, né, Lilian, para poder compartilhar as nossas reflexões, provocações, conversas. Sim. E nesse episódio, a gente quer, na verdade, trazer assim, tá bom, o que a gente faz diante de tudo isso? Tantos assuntos foram tratados, tantos temas, tantas polêmicas foram lançadas. Sim. Então, o que afinal a gente faz para lidar com a comunicação nas organizações? Mas para chegar lá, eu quero te perguntar, Lilian, se não é um problema de comunicação, então é um problema de quê? De muitas coisas. Acho que a primeira coisa que a gente falou aqui nessa temporada toda é da complexidade do nosso trabalho. Então, existem muitas variáveis e a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para elas. Então, se não é um problema de comunicação, em que sentido? Numa conversa entre áreas, é um problema de cultura? É um problema de fricções entre duas áreas ou de muitas áreas? O que está acontecendo? Acho que a gente precisa se perguntar o que está acontecendo naquele contexto antes de colocar a etiqueta ali, problema de comunicação. Eu começaria daí. E quanto a gente vê essa frase circular em pesquisas, em conversas, entre aspas, diagnósticos que chegam para as áreas de RH, de comunicação, para lideranças. Então, o recado inicial já é, depois de uma temporada inteira, desconfie dessa frase. Perfeito. Pergunte sobre essa frase. Investigue mais o que está aí nesse tal problema de comunicação. Eu vou até trazer um ponto também que eu acabei falando bastante, nós duas discutimos bastante aqui ao longo da temporada, que é também não achar que é um problema de habilidade de comunicação. Eu sei que a gente falou em muitos episódios sobre área de comunicação, mas eu ainda queria trazer isso para terminar a temporada, porque eu ainda vejo essas demandas chegando até mim. Vivi, essa liderança não é boa comunicadora, essa área tem que aprimorar a comunicação como habilidade. Eu falo, mas tem muitas outras coisas que conversam com essa habilidade. Então, olhar para a comunicação, qual é o sentido dessa palavra, é área, é entre áreas, é sistema, é processo, é o que, afinal, para então chegar a ver se é uma questão de habilidade. Perfeito. O que mais que a gente tem que investigar quando vê isso aí, problema de comunicação? Primeira coisa que você falou de desconfiança, né? Desconfie, se vier essa questão. Depois você falou da habilidade. Eu falaria desconfie de como vem. De onde vem? Porque geralmente quem fala, nós temos um problema de comunicação muito grande nessa empresa. Isso é um clássico. Mas quem traz não se implica. Já notou? O problema de comunicação está sempre no outro. Então, ali dá para a gente desconfiar um pouquinho de o que está acontecendo de fato. Se está no outro e comunicação precisa de pelo menos duas partes, qual é a parte dessa pessoa no processo? O que a gente não está vendo ali? E a gente implicou muito a área de comunicação ao longo da temporada. Muito. Porque é isso. Claro que as pessoas têm que se implicar nesse processo e a comunicação como área que leva este nome, sem dúvida, também tem que se implicar. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode deixar de fazer, o que a gente pode desconfiar de fazer. Então, também se implicar foi esse o nosso convite ao longo de vários episódios que trataram justamente com quem é da comunicação, né, Lilian? Exatamente. Me veio aqui te ouvindo também a história dos modismos, que a gente falou bastante, né? A gente, no último episódio, falou tanto em somar que a gente acaba escorregando
ir somando coisas, somando, sem necessariamente entender qual é a conexão daquilo com o objetivo do negócio, qual é a conexão daquilo que a gente está somando com a estratégia. Então, nesse contexto, se vierem os modismos, as demandas, ou até se as demandas partirem de nós mesmos, que às vezes elas vêm, a gente fica ali seduzido, né, pelo hype, dá um passinho para trás, respire e pense, para quê eu faria isso? Para que eu somaria isso? Ou o que eu vou tirar desse meu quadro aqui de tarefas e de entregas? O que eu vou tirar para colocar isso no lugar e por que eu faria isso? Né? Me vem isso à cabeça. De tarefas ou de canais também, já que a gente falou tanto de canais, então tomar esse cuidado, porque essa lógica de produtividade, de execução, de soma, pode dar esse nó que a gente vê, que é tudo está sendo comunicado o tempo todo e nada está ficando para as pessoas. E aí a gente volta, problema de comunicação, e aí a comunicação diz, mas peraí, a gente como área faz muita coisa. Então, sem dúvida que é ver o que de tudo que a gente está fazendo está ficando para deixar sentido, para criar conexão com as pessoas, para implicar no negócio de fato, e aquilo que não, que é só volume, que justifica e seduz o trabalho muitas vezes, mas que não reverbera na prática do dia a dia, né? Nesse sentido, Lilian, quando a gente pensou no nome deste nosso último episódio, claro que a gente quer fazer esse apanhado da temporada, mas também trazer algo que a Vânia Bueno fala muito no livro dela, que é a governança da comunicação. Eu também tenho escutado muito essa expressão, a governança da comunicação. A Vânia, um beijo para a Vânia. A Vânia, Vânia faz essa brincadeira, que não é nem uma brincadeira, é um jogo de linguagem, de fato, com a governança na comunicação, da comunicação, pela comunicação, essas preposições que quem é de letras e linguística, a gente adora. Mas o fato é, a gente quer trazer nesse último episódio essa governança da comunicação. O que isso significa na prática? E tem muito a ver com o que a gente falou no episódio anterior, sobre o que a gente faz, então, como comunicação. Como é que a gente questiona esse tal diagnóstico de temos um problema de comunicação e como é que a gente se implica e faz coisas a partir disso, né, Lilian? Exatamente. Acho que aprofundar é chave aqui. Então, quando a pessoa traz, né, essa frase, temos um problema de comunicação aqui, ou a comunicação não funcionou, que a gente falou muitas vezes. Então, é tentar entender do que a pessoa está falando. Porque muitas vezes é fácil rotular de problema de comunicação, por isso que a gente brincou, fez esse nome, criou esse nome por conta disso, que é muito fácil rotular problemas outros de muitas camadas. Então, a primeira coisa é, do que você está falando? Conte-me mais sobre isso, né? Vamos elaborar esse problema de comunicação para a gente entender. Até porque, muitas vezes, a gente não vai conseguir resolver sozinho. A comunicação não vai dar conta. A comunicação comunica. A comunicação não cria soluções para problemas organizacionais. Essa é uma confusão muito comum também. Já aconteceu, na minha experiência, de questões do trabalho híbrido, por exemplo, híbrido presencial, mais dias, menos dias, a comunicação tem que comunicar, mas a comunicação vai comunicar o quê? O que está decidido, o que está resolvido nesse sentido? Então, a comunicação dá visibilidade para aquilo que foi decidido anteriormente pela liderança, pelas discussões, pelas questões organizacionais. Então, o meu convite aqui, fazendo esse apanhado contigo, Vi, pergunte mais. Conte-me mais a respeito. Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer, sem dúvida. E aí, nesse sentido, não sair fazendo logo também. Não. Porque acho que a nossa tendência em comunicação é já ir fazendo, já ir propondo, resolvendo, porque o repertório é muito vasto, a experiência também dá um pouco de pistas do que pode ser, então sair fazendo, sem entender, mas qual que é o processo disso tudo? A comunicação, ela vai ser resultado de um processo bem desenhado, ela é, na verdade, o efeito de um trabalho bem executado, muitas vezes, não é o ponto de partida, pode ser o ponto de chegada, na verdade. Então, esse tipo de mudança de olhar para a comunicação faz muita diferença para comunicadores e não comunicadores. Vamos soltar já logo um comunicado? Não, mas peraí, a gente já fez alguma coisa? Não fizemos nada, é só para começar. Não, então não vamos começar.
porque não é assim que as coisas funcionam em termos de comunicação, né? Nossa, esse é um clássico que você trouxe. Sair fazendo. A gente não percebe, parece uma coisa muito banal, mas a gente faz. E a gente faz com frequência. E é só uma campanha, é só um canal, é só um PowerPoint. Comunicado. E aí a gente sai correndo pra fazer, mas pera, faz sentido? Semana que vem não vai acontecer a mesma coisa? Pera, mas eu não tô com o calendário lotado, mas já não tem um evento nessa sala, sabe assim? Então, de uma maneira muito simplista, a gente tá brincando com isso, mas acontece. Acontece de a gente sair fazendo porque a gente tá lotado, porque tem um monte de outras demandas, porque o calendário tá cheio, a gente não pode deixar escapar, não pode esquecer. Respira. Respira e pergunta, para quê e por que eu tô fazendo isso? E eu vou dizer uma coisa que eu falei agora, que eu me lembrei, só é um PowerPoint. Eu já vi áreas de comunicação se ocuparem fazendo padronização de PowerPoint. PowerPoints alheios. Eu espero que isso não aconteça na sua empresa, mas se acontecer, para de fazer. Porque é o tipo da coisa que tem que deixar aí para outras coisas virem. Exatamente. Senão a gente fica preocupado, às vezes, com... Claro que é um detalhe que importa, um padrão que importa, comunica para fora da empresa muitas vezes, né? Se é que tem esse fora e dentro, mas às vezes é isso, a gente está se ocupando, fazendo e deixando projetos importantes, processos, escutas importantes para poder dar conta de um PowerPoint que uma pessoa adulta é capaz de fazer, não é mesmo? Com certeza. Lembra da fazer com excelência aquilo que não precisava ter sido feito? É nessa linha. Exato. Então, a gente não se deixar escorregar nessas cascas de banana que tem aí o tempo todo pra gente, né? Agora, falando de governança da comunicação, o que você incluiria, assim, de primeiro ponto essencial nessa governança da comunicação? O que vai ser feito e o que não vai ser feito na largada. Então, temos lá o objetivo do negócio, temos a estratégia do negócio, como é que a comunicação vai servir a essa estratégia. Então, temos lá o nosso planejamento. Nesse planejamento, tudo não terás. Não vai caber tudo. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer? Quais são as editorias possíveis? Quais vão ser as coisas que vão entrar ali no 5%, 8% de outros temas? E não 50% de outros? E não 50% aberto para o outro decidir tudo, né? Que a comunicação vai fazer ou não. Então, coordenando a estratégia, com a estratégia do negócio, o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Combinar isso com a liderança, combinar esse jogo. E combinado não sai caro. A gente já falou disso aqui, né, ao longo da temporada. Esses critérios precisam ser claros, precisam estar conectados com a estratégia do negócio e precisam ser validados por esses interlocutores que demandam, os líderes dessas áreas, para que a fricção seja menor no dia a dia. É por aí que eu começaria. Eu colocaria um outro ponto que talvez seja polêmico para algumas empresas que são early adopters de muitas coisas, mas deixa a trend se dizer aplicável, útil ou interessante para o seu trabalho ou para o seu negócio. Senão todas as tendências vão ser adotadas e elas vão morrendo pelo caminho. Sim. Então, acho que uma governança da comunicação a gente adota as tendências depois de uma análise cuidadosa. Não quer dizer uma análise demorada, porque a gente perde também a tendência. Mas tem tendências que demoram a se consolidar. Tem tendências que elas estão aí já há alguns anos como tendências, como o caso dos influenciadores. Então, para que sair fazendo essa lógica de vamos sair fazendo, o ótimo, depois a gente vê. O bom é melhor que o ótimo? Eu falo, o bom, mas tem que ser bom, né? Não pode ser regular, porque tem muito regular indo. Então, tem que ser bom. Como é que a gente pensa nesse desenho de experiência para poder colocar a tendência de pé e fazer sentido, senão é tendência por tendência e a gente só vai somando tendência. Eu colocaria isso como outro ponto. Gosto. E gosto da gente se desafiar também a não se deixar seduzir pelo marketing, porque no marketing cabem muitas tendências, elas são rápidas, elas têm uma outra dinâmica e um outro público. Então tá tudo bem esse teste rápido. A comunicação tem a reputação a zelar. E quando a gente tem reputação, tem outros cuidados, né? Não é que a gente tenha menos flexibilidade, mas a gente precisa olhar com mais seriedade para como essas iniciativas se sustentam ao longo do tempo. Porque se eu soltar uma trend e eu tenho uma empresa mais séria,
como é que essas coisas se conectam? Qual é o objetivo? Acho que a gente fica sem objetivo, né? Porque gerar a conversa precisa ser relevante para aquilo que eu quero gerar de conversa. Qual é o meu objetivo, de novo? Então, é diferente da dinâmica do marketing. Então, a gente pode fazer um convite aqui para as pessoas não se deixarem envolver excessivamente sem olhar o objetivo. Eu colocaria uma outra coisa aí na governança da comunicação, que é ritual de pausa para refletir. Maravilhoso. Porque a gente fala tanto de rituais em comunicação, Sim. as áreas têm que ter rituais e tal. Qual que é o nosso ritual? Nosso próprio ritual. Exato, porque aí a gente tem que ter um ritual de pausa para analisar o que a gente faz, o que a gente não faz mais, o que a gente talvez se questione se continua fazendo, qual é a editoria. A gente pensou lá no comecinho do ano, mas ela não se concretizou depois de 4 meses. Vamos dar uma olhada nisso de novo? Então, ritual de pausa para reflexão e tomada de decisão criteriosa, cuidadosa, acho que é um ponto crucial para continuar comunicando com sentido, com consistência e com coerência, senão as coisas vão se perdendo também. Com certeza. O que mais podemos pôr? Precisa ter mais também, tá? Porque a gente já falou sobre mais, nem sempre mais é melhor. Estou pensando aqui. A gente falou da conexão com a estratégia do negócio, a gente falou dos critérios claros, a gente falou dos combinados, a gente falou das editorias. O que mais que a gente falou? A gente falou de não cair nos modismos, de se perguntar porquês. Esses rituais de pausa. E rituais de pausa. Vou incluir uma coisa que eu acho que conversa com quando eu pensei esse ritual de pausa, que é, depois de ritual de pausa, ou acompanhado com ele, é a gente poder escutar. A gente falou tanto de escuta. Sim. Se eu não tenho ritual de pausa, eu tô sempre fazendo, e eu não tô escutando o que os diferentes públicos precisam, quais são as pautas que estão sendo silenciadas, tô indo pelas tendências, mas tô deixando uma coisa que é crucial da cultura corporativa aqui pelo caminho. Então, acho que a escuta como parte integrante da governança da comunicação faz muita diferença para a qualidade do que se faz e o que se entrega. Fundamental, fundamental. Outro ponto que me veio também é a questão da rede de apoio, que a gente falou tanto também, né? A gente tem uma rede de influência que a gente precisa conquistar e alimentar para conseguir apoiar nesses momentos de decisão, nesses momentos de fricção sobre os combinados e tudo mais. E a gente precisa de uma rede de apoio para ser a extensão da área, porque a gente não dá conta de tudo, a gente já discutiu aqui, da escassez dos recursos, da limitação do tamanho mesmo da área e tudo mais. Então, quem vão ser os nossos apoios nas localidades, no campo, em outras filiais? Quem é que vai nos ajudar e quem é que vai ser a extensão da nossa área? Então, não esquecer, porque a gente cuida tanto, né? Faz programas de relacionamento para os executivos, programas de relacionamento para as lideranças, mas a gente não faz o nosso próprio programa de relacionamento. Então, com quem que a gente vai se relacionar dentro da organização para a gente construir esse espaço de confiança e essa rede de apoio, que é tão fundamental para esses momentos de negociação. Bom, e não dá para não falar de gestão. Não dá. Tem que ter nessa governança qual é a nossa gestão, quais são indicadores de sucesso, quais são indicadores de processos. Os processos estão acontecendo, os papéis estão claros. Me ocorreu um caso que eu escutei recentemente também num evento de comunicação interna, de uma equipe com 20 pessoas de comunicação. É muito luxo, gente. É o quê, bem? 20 pessoas. Eu fiquei chocada, o público todo falando, nossa, 20 pessoas. E o que essa diretoria, né, uma pessoa da direção estava dizendo, a direção da comunicação, ela disse assim: quando alguém da equipe de 20 pessoas dá uma ideia e quer falar com o CEO, eu falo, pode ser estagiário, acabou de chegar, é essa pessoa que vai falar com o CEO. Ai, porque lindeza. Ele falou, eu quero que todo mundo se sinta fortalecido para dar essas ideias e contribuir com quem quer que seja com a hierarquia.
E é curioso porque tem 20 pessoas. Ele podia filtrar tudo e passar para o CEO. E aí ele contou esse relato muito interessante, que tinha acabado de chegar uma pessoa há alguns meses, ela teve uma ideia e queria propor. Ele falou, vai lá e manda para o CEO, pode falar com ele diretamente. E aí a pessoa mandou, crente que ninguém ia dar moral para aquela mensagem. E o CEO respondeu. E aí ele soube porque essa pessoa recém-chegada na equipe ligou para ele e falou, eu posso responder, finjo costume, como é que ele... Responda. Se ele te responder, você endereça. Então, claro que no mundo ideal aí tem 20 pessoas, mas o recado aqui é quais são os papéis das pessoas, quem fala com quem, é distribuída essa tarefa, está muito concentrado em alguém também de uma área, às vezes muito escassa de pessoas. Então, essa gestão de pessoas, processos e estruturas faz muita diferença para essa governança acontecer e colher-se frutos a partir disso também. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu quero agora fazer uma menção à nossa mestra das métricas, Suzel Figueiredo. Uhum. Suzel vai ficar orgulhosa agora, hein? Mas, brincadeiras à parte, é dizer que a gente tem um desafio também na área de comunicação, e aí eu vou falar da minha experiência recortada aqui, mas quero te ouvir. A gente tem muita dificuldade de desenhar metas. Uhum. Então, o que eu vejo é muita confusão sobre meta misturada com resultado, misturado com objetivo, misturada com tarefa do dia a dia ali colocado como meta. Então, a gente tem uma lição de casa, a gente, comunicador, comunicadora, para estudar mais sobre metas e indicadores. Você acha que faz sentido? Com certeza. Tem uma miscelânea de coisas que nós colocamos nas metas que não são metas, né? Eu tive uma líder, enquanto eu trabalhava na companhia de talentos, que eu colocava lá as metas, ela falou assim, amiga, isso aqui é o que você tem que entregar, bem, volta lá e faz de novo, volta lá e faz de novo. Exato. E é verdade. É verdade. Que é a lógica do volume de tarefas. Sim. Isso tudo é volume de tarefas, mas isso aqui atende a que meta? Tem que métrica envolvida nisso. Então, é uma confusão comum, não só na área de comunicação. Sim. Eu diria que em muitas áreas de negócio também acontece. Uhum. Empreendedoras como eu também. Vira e mexe, eu faço uma lista de coisas. Falo, não, isso aqui não tem nada de meta. Isso aqui é tudo execução de coisas, Isso. de ações do dia a dia. Então, esse tipo de olhar cuidadoso sobre as metas reais e não um montão de tarefa. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu ouvi esses dias uma amiga minha falar assim, eu adoro caderno, escrevo muito no caderno. Eu falei, eu também adoro um caderno, mas eu aprendi que meta a gente não põe no caderno, porque as folhas vão virando, você esquece das metas. Então, ela tem que estar no lugar visível. Volta para a gestão. Visível para todo mundo da área, para todo mundo lembrar que o nosso norte é aquele lá. Esse monte de tarefa do nosso caderno... a gente vai riscando, mas está atendendo a que dessa meta, a que desse indicador. Então, gestão. É ficar com a Suzel assim, ó, lembrando Sim. a gente sobre métrica e lembrando a gente sobre o que a gente quer alcançar também. Interiorizando esse mantra, né? Outra coisa ainda sobre metas é a quantidade de metas, né? Porque eu já vi também, não sei se acontece só na França, como eu brinco, ou se acontece por aqui também, mas as áreas criando 17 metas. Sim, Quem tem 17 metas não tem nenhuma, né? Então, acho que é um ponto. Eu aprendi com uma pessoa de inovação, que é o Mário Giotto, que foi embaixador do TEDx no Brasil, inclusive não é mais, mas trabalha com projetos, que a gente tem que ter no máximo 3 metas. O número 3 é simbólico para muita coisa. Sim. Então, talvez manter menos do que mais significa cuidar melhor. Claro que cada meta pode ser desmembrada em alguns indicadores específicos, mas as metas, se forem 17... O Cortella fala, prioridades não é plural. Tem que ser singular, é uma só. Então, vai na mesma linha, né? É isso, não dá para ter 17 metas. Então, quem tem 17 não tem nenhuma. Eu gosto do 3. Bom, a gente está pleiteando aqui governança da comunicação, já temos várias coisas por aqui e quero saber, assim, se tem algo a mais que você acha importante ou de tudo que a gente falou, se tem algum que você colocaria um coração, assim, uma estrelinha para piscar todo dia, brilhar todo dia. Qual é o objetivo do que eu tô fazendo? Eu vou colocar uma estrelinha numa coisa que eu também, gente, juro, eu também às vezes acho chato. Mas não é sobre achar chato, é a parte da gestão.
de pessoas, processos e estruturas. Porque isso é uma coisa que nem sempre é o que brilha os nossos olhos na comunicação. A gente quer criar, a gente quer inventar, a gente quer a tendência. Ver o impacto nas pessoas. Exato, a gente quer falar com as pessoas. E às vezes essa gestão, ela é uma parte mais, enfim, menos fancy, menos bonita, menos colorida. Mas sem ela a gente não consegue fazer as outras coisas. Então, confesso eu aqui que às vezes eu falo, por que eu vou dar essa disciplina de novo? Aí eu digo, eu sei por quê, porque ela é importante. Ou, por que eu vou colocar na minha agenda, eu também na gestão do meu negócio. O seu tempo de gestão. Preciso, porque isso faz diferença para aquilo que eu vou criar mais colorido, aquilo que eu vou fazer mais bonito e que vai impactar mais pessoas. Então, eu colocaria uma estrelinha aí. Com certeza. E esse olhar para o objetivo faz parte desse todo da gestão, né? Porque se a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não tem gestão de nada. Então, e esse tempo de gestão é muito importante. A gente falou tanto aqui sobre provar o valor da área, sobre por que a gente trabalha tanto e a área ainda não é percebida como uma área estratégica, como uma área de valor. Então, sem gestão, não há valor. Sem gestão não tem resultado, e sem resultado a gente não consegue provar o valor da área. Então, tô contigo nessa estrelinha aí, da prioridade do Cortel. Agora, mesmo que a gente esteja mais focado em falar sobre a governança da comunicação, talvez nem todo mundo que nos escutou por aqui seja da comunicação. Então, que recado será que a gente pode deixar para as pessoas que não são da área de comunicação, mas que fazem muita interface com essa área? Quer sejam lideranças de diversas áreas, que são pessoas que demandam da comunicação, ou quer sejam áreas muito imbricadas, né? RH, por exemplo. Mas a minha pergunta para você, que depois eu também quero contribuir, que recados ficam disso? Não é um problema, ou não é só um problema de comunicação, para não comunicadores, no sentido da formação e profissionalização da comunicação? Tá bom. Então, o primeiro recado isso não é só um problema de comunicação, dificilmente será. E temos muitas melhorias a fazer enquanto área, do ponto de vista da gestão, como a gente falou, do ponto de vista da maneira com que a gente coloca os nossos contrapontos, os nossos argumentos. Temos aí um caminho pela frente, mas é um convite para uma escuta generosa. Quando nós trouxermos as negativas, né, que são tão mal vistas, mas quando nós trouxermos os argumentos do porquê não, ouça com mais generosidade. Tem um porquê. Embora a gente esteja ainda aprendendo a dar esses nãos, aprendendo a justificar, você falou que tem alunos que te procuram para aprender como argumentar, a gente tem essa lição de casa a fazer, tá tudo certo, mas ouça com mais generosidade, porque tem um quadro ali, muito, muito claro pra gente de todos os aviões que estão aí na mesma rota, e o que a gente não quer é que haja uma colisão nessa reputação. É isso. É tudo que a gente quer. E aí, nesse sentido, né, Lília, consultar a comunicação, entender a comunicação como aliada dessa construção de uma visibilidade do trabalho, porque essa é a função também da comunicação, é dar visibilidade para as práticas de trabalho. Então, não deixar de consultar. Porque lá vem o pessoal da comunicação. Então, consultar é uma área especialista, é uma área que realmente entende dos processos. E se ela não está atendendo o jeito de falar da sua área, porque talvez essa conversa não está acontecendo. Então, não fique esperando, talvez, acho que um recado é isso, não fique esperando a comunicação ir até a sua área, muitas vezes, porque não dá tempo, às vezes, de ir. Então, vá e generosamente peça, e contribua, e pergunte, e consulte, porque se a gente ficar só também deixando de acessar a comunicação, ou sendo muito impositivo, ou muito reativo a tudo que vem da área de comunicação, a gente não cria esse laço que é importante para a cultura corporativa ser mais consolidada, mais fortalecida também. Mais fluida, com certeza. Exato. Então, acho que isso é um recado para quem não é da comunicação, e compreender que não é sobre agradar. Eu não gostei dessa campanha, eu não gostei desse canal. Não é sobre agradar. Alguém parou para pensar, na verdade, pararam para pensar, e tem assuntos que são difíceis, indigestos, que têm que ser comunicados, e alguém pensou nisso de forma especialista, cuidadosa. Não vai ser perfeito, não existe comunicação perfeita para ninguém.
Então, acho que esse é um ponto, assim, de lembrança também. Não me agradou porque isso me impacta a minha rotina. Eu adoraria ter feito de outro jeito, mas isso que foi possível fazer diante desse cenário, com essas pessoas, com essa estratégia que nem sempre está visível para a pessoa dessa área, mas estava visível ou para a área de comunicação ou para as áreas envolvidas nessa tomada de decisão também, né? Totalmente. E eu amarraria isso que você colocou muito bem com pressupõe a boa vontade. Acho que é chave, né? Muitas vezes a gente não pressupõe boa vontade, que o outro está trazendo aquela negativa ou aquela colocação, argumentação com boa vontade. Pressupõe a boa vontade, pressupõe a boa intenção, que com certeza ela está lá. Confia, né? Exato. É claro que a gente vive uma crise de confiança. Há quem diga que não é problema de comunicação, é problema de confiança. Na sociedade como um todo, né? E aí esse é um outro podcast. É isso. Ou muitos outros podcasts. Mas é importante que as pessoas entendam, assim, é possível confiar, sim, nos canais, é possível confiar nas informações, é possível confiar nas pessoas. Confie que aquilo foi feito com, enfim, cuidado e com estratégia e com alguma relação, talvez não tá tão visível para você de outra área, mas com alguma relação com o negócio, com o momento da organização também. Com certeza. Bom, se fosse um post, assim, um postzinho, uma legenda bem curtinha de um post, o que você deixaria, assim? Eu diria, tem um olhar mais generoso. Tanto para a comunicação, quanto da comunicação para as outras áreas, que têm suas demandas, seus dilemas, suas dores, suas angústias. Então, que nós tenhamos, um para o outro, um olhar mais generoso. Muito bem. E com tudo isso, com esses 10 episódios, a gente encerra a nossa primeira temporada desse podcast especialíssimo, eu e Lilian, para falar sobre isso não é só um problema de comunicação. Tem segunda temporada? Tem, né? Vai depender dos comentários, vai depender do que a turma trouxer, se eles querem ou não. Tem muito mais coisas para serem ditas, muito mais aspectos da comunicação também para a gente ampliar. Então, esperamos que vocês tenham aprendido ao longo desses episódios. A gente aprendeu um monte para poder compor esses episódios. Então, esperamos os comentários de vocês, o envolvimento de vocês. Temos as nossas métricas aqui também para avaliar a segunda temporada. Mas o fato é que a gente espera voltar para poder continuar essa conversa que a gente abriu aqui. A gente vai continuar conversando nos bastidores. Muito. Porque a gente fala a beça. E a gente reflete a beça. E tem mais polêmicas ainda que a gente ainda não falou, né, Lilian? Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada por essa conversas. parceria. Foi muito bom, é sempre muito bom. Obrigada.